Rádio França Internacional. É a segunda parte nesta emissão informativa aqui na antena da RFI. Esta terça-feira temos o convidado Liliana Henriques, mas antes ouvimos em linha com o correspondente preparado e apresentado por Lígia Anjos. Em linha com o correspondente. As tropas russas tentam conquistar a Ucrânia e estão envolvidas há 6 dias em confrontos em todas as direções no território do país vizinho. Vladimir Putin decidiu usar a perigosa carta da ameaça nuclear e ordenou às chefias militares que coloquem as forças nucleares da Federação Russa em alerta máximo. Questionado sobre estas ameaças com o material letal da Rússia a quem ajudar a Ucrânia, Carlos Branco, major-general na Reforma, também investigador do IPRI em Portugal, lembra que este cenário era previsível. Eventualmente terá por trás a possibilidade de uma resposta nuclear, pelo menos numa nuclear tática. Se de facto existir ou se organizar uma coligação internacional para intervir na Ucrânia em defesa do Zelensky e do regime Zelensky, restam poucas dúvidas que, nesse caso, a Rússia responderá com outro tipo de armamento que não este tentado utilizar até agora. A Bielorrússia pode passar a ter armas nucleares russas desde ontem. A União Europeia fala de uma decisão perigosa. O que é que isto significa? É, de facto, uma situação perigosa. Convém esclarecer uma coisa. Estas armas estão fisicamente, ou irão fisicamente para a Bielorrússia, mas estarão sob o comando e controle das forças russas. Isso é Putin a demonstrar a sua determinação em continuar com a sua operação na Ucrânia e declarar de uma forma bastante clara que não vai admitir qualquer intromissão no que está a acontecer agora na Ucrânia. Fala-se muito desta imprevisibilidade do que está a acontecer na Ucrânia, mas era assim tão imprevisível? Eu acho que não era nada imprevisível. A questão reside apenas no momento em que isto iria acontecer. A Rússia tem sido pouco escutada, pelo menos por Washington e pelos europeus. A Rússia anda há mais de 20 anos a dizer que não se sente confortável com a expansão da NATO a oeste. As suas declarações nesse sentido não têm sido ouvidas. Por outro lado, a situação na Ucrânia, que se deteriorou após 2014, após o golpe de Estado de 2014, que teve consequências. Sim, mas o golpe de Estado teve várias consequências. A anexação da Crimeia é uma consequência, mas não só. Também o comportamento das novas autoridades para com as minorias, nomeadamente a minoria russa, inclusivamente proibindo-a de falar a sua própria língua. De qualquer forma, a questão crucial aqui é Minsk, porque Minsk seria um veículo de acomodar a questão russa no seio da Ucrânia. Não houve por parte das autoridades de Kiev a vontade de avançar uma solução que permitisse acomodar o interesse das populações russas da Ucrânia. Ao longo de 8 anos não houve qualquer avanço. Pelo contrário, as separações que foram feitas foram exatamente em sentido oposto. Chernobyl é um nome que fica na história e na memória de todos como o pior acidente nuclear da história. Aconteceu a 26 de abril de 86. Mal a ofensiva russa entra em ação na Ucrânia, na quinta-feira passada, a central cai nas mãos dos soldados de Vladimir Putin. Este momento é simbólico de alguma coisa? Penso que não, penso que deve ser visto apenas do ponto de vista tático. Faz sentido que as forças russas tomassem conta daquela infraestrutura para impedir qualquer ato de sabotagem ou qualquer outra ação negativa que lhes pudesse depois no futuro vir a ser imputada. Qual é que vai ser a resposta da NATO neste momento? Na possibilidade de ciberataques, a NATO pode permitir a ativação do artigo número 5. Estamos a falar do quê concretamente? Essa questão não é nova. Aliás, essa questão para mim é a mais perigosa que se coloca neste momento com vista ao que pode proporcionar um envolvimento da NATO. Como sabemos, a Rússia tem sido objeto de vários ataques cibernéticos, inclusivamente ao Ministério da Defesa, com alegações de terem sido subtraídos ou ter-se tido acesso a documentos confidenciais. Não conseguimos provar, mas para já o mais importante é que muitos desses ataques
tiveram origem nos Estados Unidos, o que significa que podemos entrar aqui numa escalada de retaliação de ataques cibernéticos. A Rússia eventualmente poderá responder da mesma moeda. Ora, o que disse o secretário-geral Stoltenberg é que os ataques cibernéticos poderão ser considerados ao abrigo do artigo 5º. Significa que o ataque a um dos membros da Aliança será considerado um ataque a todos os membros da Aliança, o que significaria que a Aliança poderia responder de uma forma massiva e unida contra a Rússia. Isto é extremamente perigoso por vários motivos. Primeiro, porque nós nunca sabemos exatamente quem é o originador de um ataque cibernético. É extremamente difícil identificar quem efetivamente promove um ataque cibernético. Podemos especular, podemos levantar hipóteses, mas é muito difícil nós identificarmos exatamente o perpetrador. Por outro lado, pode servir de false flag operation. Isso é algo que não podemos pôr de parte. E ao acontecer este tipo de ataque e ao existir uma reação em bloco da NATO, isto vai provocar seguramente um conflito nuclear, porque numa situação destas a Rússia vai encontrar-se numa posição de grande desvantagem e vai utilizar todos os recursos à sua disposição. É extremamente perigoso. É uma das situações em que a probabilidade de se avançar para um conflito nuclear é extremamente elevada. Até hoje as armas nucleares sempre foram armas dissuasoras. Estamos aqui numa franja, num limite muito, muito sensível. A Rússia clarificou exatamente o modo como utiliza estas armas. Nunca será o primeiro utilizador, mas isso aplica-se fundamentalmente ao armamento nuclear estratégico. Quando falamos em operações convencionais, a Rússia disse que faz parte da sua tática, uma vez que não consiga conter uma ofensiva hostil, ela vai utilizar numa primeira fase armas nucleares táticas para suprir as suas vulnerabilidades convencionais. Era Carlos Branco, major-general na Reforma, investigador no IPRI, que nos descrevia os impactos que podem vir a ter as ameaças nucleares de Vladimir Putin. RFI, as vozes do mundo.